Eu sou Júnior Moreira e comigo aqui para debater os principais temas do dia no Conversa de Redação, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e também Ricardo Kertzmann. E a gente começa já debatendo o assunto que é o assunto do dia, né? Uma quebradeira danada em Brasília. Lá na capital federal teve tumulto, ônibus queimados, após uma tentativa de invasão de manifestantes bolsonaristas a um prédio da Polícia Federal. Após a confusão, a Polícia Militar reforçou a segurança do hotel, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado. Tudo começou depois da prisão de um líder do movimento que não quer que Lula assuma o poder. Eduardo Costa, já te dando bom dia e te perguntando o que você achou dessa confusão toda. Amigo, eu acabo de enfrentar um trânsito. Primeiro, bom dia para todo mundo. Acabo de enfrentar um trânsito, tá difícil, hoje tá. Tá. E no trânsito eu fiquei olhando para esses temas, pensando, e recorri ao Google mais uma vez. Existem duas palavrinhas bem portuguesas, muito parecidas, de significados muito parecidos, com as quais eu me confundo. Então, vez por outra, quando preciso de usar uma ou outra, eu vou ao Google. Uma dessas palavras é despercebido, que quer dizer um descuido. Então, está passando despercebido, como dizia minha mãe, uma série de fatos que, somados, nos levam a uma situação assustadora. Um deles, pequeno. Ontem começou a votação para a presidência, para a nova mesa da Câmara Municipal. E a denúncia que veio para Itatiaia é que tinha um vereador retido na casa da Dinda, no lugar de lanche, pelos que queriam o seu voto. Hoje isso é cárcere privado? E a segurança da casa? E a Guarda Municipal? E a Polícia Militar? Enfim. Eu falei, mas gente, pode? E depois o vereador saiu, votou e ninguém questionou. E ele não foi apresentar um BO. Aí mais tarde, eu falei, gente, isso não pode passar despercebido. Mais uma vez, 1.000 funcionários públicos que não se conformam com uma decisão do patrão anunciam uma greve geral, parando todo um sistema que já é horroroso, mas que é uma escapatória para quem precisa de trabalhar e estudar, que é o nosso trem metropolitano, que a gente chama de metrô. 1.000 dizem que mais de 100.000 vão ficar sem transporte e passa despercebido. O prefeito não faz nada, o governador não faz nada, o presidente não faz nada. E nem vereador, ninguém faz. Bom, aí vem a diplomação do Lula em Brasília. E ele chora. Salvo engano, ele chorou também em 2003, né? Quando tomou posse. Não lembro, mas deve ter chorou. Dizendo que ele foi muito hostilizado por não ter diploma de curso universitário. E eu que sou filho, neto de pessoas que não tiveram, sei que a vida é uma universidade. Mas eu falei assim, gente, passou despercebido por Lula que ele ficou pelo menos 12 anos à toa depois que ele foi presidente. Podia ter feito esse curso. Por que não? Dava tempo, né? Não é para melhorar o Lula. Estou dizendo para ele dar um bom exemplo para os brasileiros, ora bolas. Muito bem. Aí, para fechar a prosa, vem a outra palavra, que é desapercebido. Desapercebido. Ô, gente, às vezes eu até admiro a coragem desse ministro Alexandre de peitar e botar na cadeia mesmo quem está querendo fazer arruaça. Agora, é um ministro, alguém precisa cutucar o ministro e falar assim, ministro, o senhor está desapercebido de algumas atitudes. O senhor não pode, ministro, não é proibido do ponto de vista legal, sei lá se ético, sei lá se moral, mas o senhor não pode esticar mais a corda. O senhor acaba de diplomar um homem que está com a metade do Brasil e que é odiado pela metade do Brasil. E o senhor vai para uma confraternização com esse cidadão, arrastando mais o Lewandowski, que a gente conhece de longa data, na casa de um advogado que sabemos que foi defensor de um tantão de gente da Lava Jato. E para lembrar o currículo desse Cacai para o ouvinte da Itatiaia, só uma. Ele é o advogado Norberto Mânica, que assinou em cartório a confissão, Júnior, de que mandou matar, numa emboscada, numa tocaia, 4 servidores federais em trabalho. Isso foi em 2004, ele foi condenado a mais de 100 anos em 2013 e está solto. Como é que eu vou acreditar, eu vou passar para o ouvinte da Itatiaia, que o peso de um criminoso perante a justiça brasileira é o mesmo se ele for defendido pelo Zé da Costa ou pelo Cacai? Então, se o Brasil não tomar cuidado com o despercebido e o desapercebido, só Deus.
Pois é, pessoal, além dessa quebradeira em Brasília, Rita Mundinho, Eduardo já se adiantou aqui, falando dessa questão que envolve esse samba de comemoração que aconteceu na casa do Cacai, advogado conhecido, já defendeu ex-presidentes e tal. Vamos juntar esses dois temas então, Rita, e te deixo à vontade para ler toda essa história. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. O Eduardo foi muito feliz ao juntar os dois temas e ao falar também da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que chorou, né? Chorou da primeira vez também, Eduardo. Chorou porque ele não tinha diploma universitário. Ele já deveria ter estudado, né, mais pelo bem do Brasil. E a gente vê isso, né, também no mercado financeiro. Há uma teimosia, parece que uma teimosia que vai se transformando no viés do próximo governo, de ignorar a responsabilidade fiscal. Mas voltando ao tema anterior, o Cacai é um criminalista e ele ficou famoso e notório por defender celebridades de crimes considerados quase que sem defesa. E ele conseguiu. E também, Eduardo, não sei se você lembra, a intimidade dele com os ministros do Supremo é tanta que ele frequentou o Supremo em 2019 de bermuda, sandália de dedo e camisa de manga curta. Então existe uma intimidade muito grande e uma coisa muito triste para a sociedade brasileira ver ministros do Supremo que vão julgar causas defendidas por esse advogado e para a roda de samba na casa dele com o presidente da República. E esse advogado, ele se diz importante, inclusive, por se considerar um dos melhores amigos de José Dirceu. Então, é uma história muito triste, com capítulos no passado extremamente tristes para a sociedade brasileira e capítulos escritos com o sangue da sociedade que pagou pela corrupção. E esse sangue da sociedade que pagou pela corrupção deixou de ver investimentos públicos em saúde, educação, segurança. Então, a gente não pode permitir esse retrocesso e que esse filme que nós assistimos em 2000 e Dilma, do maior desastre da economia no Brasil, se repita. Quando a gente escuta ontem a possibilidade de mudar a lei das estatais para que os políticos possam e voltem a ocupar cargos nas estatais brasileiras, que devem ser empresas geridas com o objetivo de dar lucros e dividendos aos brasileiros e aos seus acionistas. Muito triste tudo isso que está acontecendo antes do governo tomar posse. Então, aquela frase do Henrique Meirelles, que parece que o Lula dilmou, fica cada vez mais verdadeira, soa cada vez mais verdadeira. E a sociedade brasileira não pode e não deve permitir esse retrocesso, que o Congresso faça a sua parte. Porque ontem, na diplomação de Lula, parecia que o diplomado era o Xandão. Ô, Malco Camargos, voltando ao tema aqui, até para a gente não deixar de falar, porque me pareceu muito sério o que aconteceu lá em Brasília ontem, aquela quebradeira toda. Então, ó, o tumulto em Brasília, ônibus queimados, tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e também esse samba lá na casa do Cacai, que está gerando muita polêmica também. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Me impressiona esse empoderamento de uma determinada parte da sociedade brasileira que acha que pode fazer o que quiser, que pode governar o Brasil, que pode quebrar ônibus, que pode jogar ônibus de cima de viaduto, como era a intenção de ontem, que pode tentar invadir a Polícia Federal. Parte do mesmo grupo são pessoas que atiraram em policiais federais. E a gente vai ignorar isso, achar que isso é normal, que a sociedade tem que se pressionar governos dessa forma, pressionar o governo legítimo, eleito pelas urnas, com a maioria da população e agora com o direito de implementar suas políticas públicas e questionar isso? Não podemos, meus amigos, não podemos. Democracia não é assim que se faz. Democracia se faz respeitando as regras, respeitando as instituições. O que aconteceu ontem em Brasília faz parte da barbárie. O que acontece na Raja Gabaglia também é uma barbárie, trazendo caos e impedindo a circulação da cidade, fechando meia pista da avenida desde o dia 30. Já fazem
43 dias de meia pista da Rádio fechada. Nós não podemos admitir isso. As instituições não podem, as forças de segurança não podem admitir isso. O nosso governador não pode, o presidente da República não pode. Ontem, depois do que aconteceu em Brasília, quem se manifestou foi o futuro ministro da Justiça, o futuro chefe da Polícia Federal e o atual secretário de Segurança do Estado, da cidade de Brasília. Isso não pode acontecer, tem que ter uma autoridade que controle isso. E a autoridade hoje nacional é de responsabilidade do presidente Bolsonaro e aqui em Minas é do governador Romeu Zema. E de outro lado, o encontro pós-diplomação. A diplomação significa que o processo foi legítimo, foi legal e Lula está apto a chegar ao poder. E depois, um encontro na casa de Cacai. Nós não podemos julgar também um advogado pelos clientes que ele tem. Um advogado criminalista pode atender qualquer um, independente de quem seja o seu cliente. Faz parte do ritual do direito. Criminalizar um advogado pelo cliente que ele tem é criminalizar a profissão. Isso não pode acontecer. Qualquer cidadão tem direito de defesa e cabe aos advogados cumprirem este papel. O encontro ontem marca para mim um novo tempo. Um tempo que faz parte dos poderes terem uma normalidade, uma sintonia e, principalmente, como é dito na separação dos poderes, uma harmonia. O tempo passado que acabou, ele dizia que se você não está comigo, você está contrário a mim. Foi essa a tônica do governo Bolsonaro. E agora a tônica é diferente. A harmonia e a independência dos poderes precisa prevalecer nesse país. Júlio, eu vou abusar da sua boa vontade, pedir o Kertman um minuto. Eu esqueci de dizer que despercebido é a gente não perceber o que está acontecendo. E desapercebido é a gente dizer que não houve cautela, que não foi tomada a precaução. Quero pedir vênia ao Malco para dizer que eu não considero criminalizar um advogado, censurar o encontro dele com o ministro da mais alta corte, que julgam a causa dele todo dia na intimidade de um samba e de um uísque. Isso, para mim, pode ser legal, mas é indecente. Ô, Ricardo Kertman, vamos lá. Tem posse aí no horizonte, na diplomação já foi aquela confusão toda ontem. Precisa lembrar, lógico, que tudo começou após a prisão de um indígena, né? Que é um dos líderes do movimento contra contra que Lula chegue ao poder, tome posse, enfim. Foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, isso é bom dizer também, que o Alexandre de Moraes aceitou esse pedido. E tem esse samba, na minha opinião, indecente entre alguns líderes do país. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Olha, vamos começar pelo começo, né? E eu diria que é simplesmente inaceitável esse quebra-quebra. Mas, sinceramente, não me surpreende, Júnior, porque esse tipo de manifestação antidemocrática ele já vem ocorrendo e faz tempo. O pior, vem sendo incentivada pelo próprio governo federal de forma impune há muito tempo. Olha, eu me sinto muito à vontade, Júnior e amigos, para poder criticar esse tipo de coisa de forma bastante dura, porque eu sempre agi assim. Quando o PT, quando o MST, quando o MTST, a CUT, enfim, quando esse pessoal barbarizava as ruas, protestando contra privatizações, contra a reforma da Previdência, contra qualquer outra pauta que não nos agradasse, eu rebatia veementemente esse tipo de conduta. Júnior, o motivo do quebra-quebra de ontem, né, como você mesmo acabou de falar, foi a prisão de um indígena, não é isso? De um líder dos protestos bolsonaristas. Olha, eu vou deixar uma pergunta, antes de prosseguir para o meu próximo comentário, eu vou deixar uma pergunta no ar. Quando o presidente Lula foi preso, como esse líder foi preso ontem, algo minimamente assim, minimamente dessa forma, aconteceu lá em São Bernardo? Não, né? Passando para o outro assunto, da festinha, da rodinha de samba, olha, eu acho de um mau gosto, sabe? De uma promiscuidade. Eu não estou dizendo que há ilegalidade alguma e que os poderes não devam conversar ou devam manter uma relação harmônica, nada disso. Agora, é quase uma provocação. O pau quebrando nas ruas e a casta dos três poderes comendo, bebendo, rindo, dançando, como se nada tivesse acontecido. Esse senhor aí, o Cacai, como bem lembrou a Rita agora há pouco, é um advogado que frequentou o STF trajando bermuda e que oferece festas nababescas como essa, inclusive no exterior, e já não é de hoje. E ele conta sempre com a presença de juízes, de ministros, de políticos poderosos, de empresários riquíssimos. E como que ele ganha tanto dinheiro assim? Defendendo réus em ações milionárias que transitam justamente no Supremo. Olha, se fazer rodinha de samba
com ministros da Suprema Corte não é, no mínimo, inadequado, eu não sei mais o que é. Sinceramente, pessoal. Podemos virar a página? Esse assunto deixa durar 2 horas aqui nessa discussão, mas vamos lá. Ô, Júnior, Oi. é imoral e engorda. É.